Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino e estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você viu as aulas, está tentando fazer as atividades e não está conseguindo, acompanhe comigo que hoje irei corrigir as atividades da semana 1 do seu PET, do volume 2. Vamos lá! E aí, primeiro ano, tudo bem? Vamos corrigir as atividades referente à semana 1 do seu PET? Vamos lá. Na aula que vocês viram comigo na Rede Minas, no dia 2, nós falamos sobre o fluxo de matéria e energia em um ecossistema. Então, para a gente retomar esses conteúdos, vou resolver com vocês essas questões. É de extrema importância para a fixação desses conteúdos. Vamos lá. A primeira questão refere-se ao Enem de 2017, onde fala, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica, que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Então, nós sabemos que esse processo onde vai converter o carbono inorgânico em carbono orgânico acontece na fotossíntese, onde nós sabemos que os produtores são os responsáveis em fazer esse processo. E não somente na fotossíntese vai acontecer essa conversão. Nós temos também a quimiossíntese. Mas nesse caso aí da questão do Enem, que se trata de um ecossistema aquático, os produtores dessa cadeia alimentar vão ser quem? O fitoplâncton. Então, eles vão ser responsáveis pela conversão desse carbono inorgânico em carbono orgânico. Qual que é o nome desse processo? Por onde que eles fazem isso? Através da fotossíntese. Então, a resposta correta vai ser a letra A, fitoplâncton. Então, vamos lá. Questão número 2, também do Enem, só que em 2015. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um hábitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica de um organismo bioindicador é uma característica mais relevante quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista da sua opinião, da sua posição na cadeia trófica, é constituído por algas, peixes, baleias, camarões ou anêmonas. Então vamos lá. Como o texto nos fala, reparem que a posição do organismo bioindicador é uma característica relevante. Então, vamos lá. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade. Então, desses 5 itens aí que nós temos, algas, peixes, baleias, camarões e anêmonas, qual desses indivíduos vão ocupar o menor nível trófico em uma cadeia alimentar? Claro, evidente que vai ser os produtores, vão ser as algas, o fitoplâncton, os seres autótrofos. Então, resposta correta vai ser a letra A, as algas. Olha como a resposta estava no texto nessa questão do Enem. A gente só precisava de entender o que são os níveis tróficos. Quem sempre vai ocupar o primeiro nível trófico? O produtor.
Segundo, consumidor primário. Terceiro, consumidor secundário. E assim a gente vai analisando a nossa cadeia alimentar. Questão 3, da Universidade Federal de Viçosa. As formas de vida encontradas a grandes profundidades nos ecossistemas marinhos são necessariamente heterotróficas. A afirmativa a seguir, acima, está correta? Justifique. Então, está correta? Quando eu falo que as formas de vidas marinhas, encontradas a grandes profundidades, que estão nas zonas abissais, nas regiões abissais, onde não entra luminosidade, são necessariamente heterotróficas? É incorreta essa afirmativa. Mas, Vinícius, se lá não tem luz, como que vai ter fotossíntese? Beleza, não tem fotossíntese. Ótima resposta. Só que vai ter produtores, seres quimiosintetizantes. Lembram que eu falei? Quimiossíntese e fotossíntese são dois processos semelhantes, onde vai ocorrer a conversão do carbono inorgânico para o carbono orgânico. O que vai diferenciar esses dois processos vão ser a fonte de energia que eles vão utilizar. Na fotossíntese, utiliza-se a energia luminosa, proveniente da luz do sol. Na quimiossíntese, a quebra de moléculas inorgânicas, como moléculas sulfurosas, nitrogenadas, dentre outras. A partir, então, dessa quebra, dessa ligação dessas moléculas, esses seres vão absorver essa energia e vão converter o carbono inorgânico em orgânico. Então, está incorreta, porque existem seres autótrofos, que são quimiosintetizantes, não somente os heterótrofos. Atividade 4. Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água do mar e abaixo dessa superfície, a água atinge uma profundidade média de 3,8 quilômetros. Os ecossistemas marinhos abrigam grande biodiversidade, mas parte dela vem sendo ameaçada pela pesca predatória. Na tentativa de controlar o problema, medidas governamentais têm sido adotadas, como a proibição da pesca em período reprodutivo e a restrição do uso de redes de malhas finas. Como a proibição da pesca em período reprodutivo e como restrição a redes de malhas finas minimizariam o problema da pesca predatória, contribuindo para a sustentabilidade da pesca. Explique. Então, vamos lá. Como que isso, então, gente, vai diminuir, vai minimizar, vai fazer com que o que a pergunta está pedindo? Nós sabemos, então, que quando nós proibimos a pesca na época reprodutiva, a gente vai manter o quê? O equilíbrio biológico, a gente vai garantir com que essas espécies que vão ser geradas, essas futuras gerações, elas possam dar sequência e sobreviver, garantindo, então, que não haja extinção dessas espécies, é uma forma de conservação. E a proibição do uso de redes de malhas finas tem a finalidade de proporcionar aos peixes alcance a idade adulta, de forma que eles possam se reproduzir. Porque não adianta nada eu proibir a pesca na época reprodutiva e depois utilizar redes finas, porque aí os filhotes, os peixes menores, eles vão ser contidos nessa rede. Então, essa é a resposta, como uma forma de conservação. Nossa última pergunta. Monte uma cadeia alimentar típica dos oceanos, considerando a presença de 4 níveis tróficos. Então, vamos lá. 4 níveis tróficos. O que são esses 4 níveis tróficos? Eu tenho que ir até consumidor de quarta ordem ou consumidor quaternário? Não. Por quê? Primeiro nível trófico sempre é produtor. Então, eu tenho que ir até um consumidor terciário. Exemplo. Podemos utilizar o exemplo que eu utilizei na aula. Fitoplâncton, zooplâncton, água-viva, tartaruga marinha. Produtor, o fitoplâncton, zooplâncton, consumidor primário, água-viva, consumidor secundário, tartaruga, consumidor terciário.
Gente, eu achei que era a última pergunta. Essa é a última. Dê exemplos de organismos que podem ser considerados decompositores e explique por quê. Consumidores primários, explique por quê. Consumidores terciários, explique por quê. Produtores, explique por quê. Essa é uma resposta pessoal. Onde o que vai ter que conter nessa resposta? Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Por que eles vão ser? Porque eles vão propiciar ao ambiente o retorno desses nutrientes. Eles vão realizar a decomposição da matéria orgânica. Vão fazer muitas vezes o processo inverso da fotossíntese ou dos seres autótrofos, que vai ser o quê? Pegar esse carbono orgânico e transformar e devolver ele para o ambiente em carbono inorgânico. Os consumidores primários, quem são? Qualquer ser herbívoro ou onívoro, são qualquer ser que vai se alimentar de um produtor. Por que eles vão ser consumidores primários? Porque eles vão se alimentar dos produtores. Consumidores terciários vão ser aí qualquer ser carnívoro ou onívoro. Por que onívoro? Porque o onívoro ele vai se alimentar tanto de seres, né, dos vegetais, dos produtores, quanto de outros consumidores. E aí a gente pode, nós, seres humanos, nós somos muitas vezes consumidores terciários. Por exemplo, se eu vou me alimentar de uma galinha que só comeu, só foi tratada basicamente a vegetais, eu vou estar sendo consumidor, não, vou estar sendo aí no caso secundário. Mas se essa galinha se alimentou de formigas, eu vou estar sendo consumidor terciário. Por quê? Vamos lá, formiga, consumidor primário. Galinha, consumidor secundário. Nós, seres humanos, consumidores terciários. E os produtores? São todos aqueles seres autótrofos. Por que eles são produtores? Porque eles vão converter a matéria, o carbono inorgânico, em carbono orgânico, através de uma fonte de energia. Que vai ser qual essa fonte? Se for ser fotossintetizante, como plantas, vão ser energia luminosa. Se forem bactérias, vão ser o quê? Quimiosintetizantes, através da energia química da quebra das ligações. Bom, espero que tenham aprendido, espero que tenham sanado suas dúvidas. Assistam meu canal, você é aluno da Escola Estadual Nova Aparecida, meu aluno lá do primeiro ano. Acompanhe comigo a correção, qualquer dúvida pode me perguntar. Até a próxima!